Olá, mulheres, povo de Deus, a paz do Senhor, aleluia. Tô gostando desse. Olá, meninas, vamos esperar as meninas entrarem, mais uma live aí da maratona de live com elas. Acho que nem deu pra arrumar os cabelos. Ô, glória. Ô, irmã. Aleluia. Entrei. Maravilha. O meu Instagram também tava demorando um pouquinho pra entrar, mas vai. Colocou? Esperando minha Max Power Internet colocar música aqui pra mim. Ah, Como tá escuro aí, vou Paulo? achar um filtro aqui claro. Vou achar um filtro claro aqui pra nós. Volta aí, se ficou bom. Esse Ah, ficou claro? ficou, né? Acho que é o Ficou. mais claro que vai ter. Aqui em casa a luz é muito escura. A Renata tá aí com a gente já. Oi, Rê. Renata tá. Ah, Vamos chamar essa mulherada aí pra entrar. não. Deixa eu dar uma arrumada aqui. Vou compartilhar aqui. Coloquei lá no grupo agora, mas vamos espalhar esse aviãozinho. Adriana, bem-vinda, Adriana. A Adriana tá sempre nas nossas lives aí. Glória a Deus. Bem-vinda, Adri. Ah, eu acho que esse foi o melhor mesmo. Tá mais claro, né? Aqui, foi o melhor. Foi o melhor. Deixa eu Melhor enviar um filtro. aviãozinho. Vocês estão me ouvindo bem? Que eu tô com fone. Eu tô. Ah, então beleza. Porque pus o foninho aqui para ficar melhor para nós. A acústica aí do som, né? Ô, Chegou o dia da nossa live. Ô, Glória. glória a Deus. Tô enviando os aviãozinhos. Deixa eu compartilhar com as meninas aqui. Compartilha, que eu tentei compartilhar alguns também. Renata, oi, abençoadas. Oi, Rê. Quanto tempo? Oi, Rê. Oi? Quanto tempo! Deixa eu celular rapidinho. É até bom essa mudança de horário, Paula, porque a gente vê como fica melhor, se é às 15 ou às 18, dependendo do engajamento aqui da live, né? Sim, a gente consegue ver, né? Filtrar aí qual que é o melhor horário. É verdade. Eu acho que é bom diversificar um pouco para a gente poder ver a aceitação do povo. E Deus ele é perfeito em tudo que ele faz, né, menina? Porque, na verdade, essa live ela foi trocada o horário por um motivo, que na verdade foi um erro assim de. Foi um erro de data, de outras pessoas de outro trabalho. E aí, se não tivesse acontecido isso, a gente não ia conseguir nem estar com a nossa colega hoje, né? Que era bem no horário que foi a Verdade. live. Deus é maravilhoso. E bem-vinda, Gi! Deus é bom. Meu Deus, é bom o tempo todo. A mim não tá aparecendo quem tá entrando, só a Rê. Tem a Adriana, tem a Gislaine agora. Ah, eu mandei pra Gi. Oi, Gi, paz do Senhor. Eu vou cantando enquanto isso. Misericórdia, Gilma. Mais uns minutinhos dá pra gente dar início já, né? O pessoal vai entrando aí, vai. E sim, só falar que pode que a gente começa. Como este. Boa tarde, Gi. Eu amo a Gislaine, gente. Boa tarde, Larissa. Gi. Brilha na escuridão Deixa eu ver quem mais eu vou chamar aqui pra nós. da nação.
coração. Noite, querida. Seu coração, sou Esther, sou Débora, sou Ruth Noemi. Boa tarde, Dri. Por que não tá aparecendo pra mim quem tá entrando? Ju, bem-vinda. A Ju também. Vendo live nossa aqui no ar, ela já entra. A benção. Paz, Ju. Que isso, minha missionária? Pelo amor de Deus, menina, desloca antes que a Lilian comece a cantar. Misericórdia. Tá certo. Faz o protesto aí pra gente já começar, porque a irmã, se empolgar, ninguém para. Misericórdia. Igual gosta, tem igual gosta. E canta. A Gogo. Eu que ensinei a Renata Alexandrina. Pai, Ju. Que espalteiro é esse, Renata? Ela canta bem, mas por pensa que é dom. Foi eu que ensinei. Sou mãe. Mulher, o povo já é pobre, né? Impedir de sonhar já é crueldade, é maldade, né, menina? Deixa sonhar, né? Ó, tá escutando o louvor? Tô. Vamos lá, irmã. Sou Esther, sou Débora, sou Ruth Noemi. Não traga a live já no início, irmã, pelo amor de Deus. O inimigo destruir. Ninguém merece, hein? Bora começar? Bora começar. Ai, Agatha, eu não sei da pausa. Bora começar! Que esse Vamos! assunto é top, polêmico, vai ser um assunto que vai se estender um pouco aí. Muito bom. Altair Souza, bem-vindo, Altair, à nossa live. Seja muito bem-vindo. Oi, Altair! Tudo bem? Seja bem-vindo. A Ju tá dando risada porque eu tô louvando, será? Nossa, não sei, irmã. Não sei. Vamos lá, então, para nossa live. É o tempo que o pessoal vai entrando aí, que nós tínhamos marcado às 18 horas. Né? E é uma coisa que nós temos aprendido com o horário. Mas aqui dá para passar um pouquinho, né, Paula? 6h11. Antes, tá bom. Tá cedo, mas é o tempo que o pessoal vai entrando, vai se organizando. A palavra do Senhor fala que onde tiver 2 ou 3 em seu nome reunido, Ele está no meio. E essa live eu creio que vai acrescentar muito na nossa vida. É um assunto, é um tema bem, bem legal, né? Porque a ousadia a gente pode ver por vários anos. Mas antes da gente dar início, eu vou estar orando, porque aí a gente já começa a estar falando da nossa live aí. Amém. Moni Vieira, bem-vinda, Moni Vieira. Vamos lá? Pai querido, nessa noite, Senhor, nós queremos te agradecer por este trabalho, Pai, por confiar em nossas mãos, Espírito Santo de Deus, está falando da tua palavra. É de grande alegria, Pai, que nós estamos reunidas aqui. Creio, Pai querido, que aqui haverá direcionamento, Pai querido, e na nossa boca saia palavras que acrescentem vida de outras pessoas e acrescentem nossas vidas também, Espírito Santo de Deus. Que seja, Pai querido, uma live abençoada. Vai trabalhando, Pai querido, vai abençoando cada pessoa que vai entrando aqui. E que nesta noite de hoje, Pai, que nós venhamos aprender um pouco mais do que o Senhor pode fazer em nossas vidas. Porque tudo é feito aqui, Senhor, é para a tua honra e para a tua glória, Pai querido. Em nome de Jesus eu te peço, vem trazendo pessoas, vem levantando, Pai, vem trabalhando em nossas vidas. Pai querido, que o Senhor cresça e que a gente diminua cada vez mais, porque nós te amamos e sabemos que o Senhor pode fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus, amém. Meninas. Tá ouvindo algum barulho aí? Tá incomodando algum barulho ou tá tudo top? Tudo top. Aqui pra mim tá bom. Mas não tá nossa live daqui da minha casa aqui incomodando aí não? Televisão, nada? Tá ouvindo um som de fundo, que você quer o Marcelo falando. É o próprio. Você fala mais baixo aí. Tá falando no WhatsApp. Pessoal, o assunto de hoje, não vou nem falar meninas que tem homem aqui também. Pessoal, o assunto de hoje, o tema da nossa live de hoje é o resultado da ousadia.
Quando a nossa irmã Paula falou, meu, esse tema é top. Quando a gente pensa o resultado da ousadia, nossa imaginação, assim, vai a mil. Porque a gente pode levar a palavra ousadia para os dois lados. Eu estava lendo e eu percebi que pode ser uma pessoa ousada quando a gente usa, assim, com admiração. Uau, a Paula, ela é ousada. Você viu? Ela subiu, ela impôs, ela teve autoridade, ela usou de ousadia mesmo. Ou a gente pode levar a palavra ousadia para um lado negativo. Quando alguém faz algo de ruim pra gente ou desagrada, mas você é ousada, viu? Porque para você fazer isso é muita ousadia. Então, se a gente parar para pensar, a gente tem os dois termos. Porém, eu creio que nessa tarde, assim, vai ser falado dentro da palavra do Senhor, porque dentro da Bíblia a gente tem várias passagens bíblicas, várias pessoas de Deus que tomou de ousadia, né, para falar aí da parte do Senhor, que tomou de ousadia para ter autoridade, né? E é um assunto muito polêmico, é algo que assim vai nos acrescentar muito e vai abrir muito os nossos olhos, né? Porque quando fala de ousadia, fala eu até escrevi aqui, ó, fala da característica de uma pessoa, que significa que se trata alguém com coragem e valente. Então, uma pessoa com ousadia é alguém valente, é alguém com coragem. Porque para você tomar posse, né, dessa palavra, pra você ser ousado, você tem que ter muita coragem para ser ousado. E eu acho que é mais ou menos sobre isso que nós vamos estar falando agora. Né, Paula? Sim, Lu, abriu agora. Seja bem-vinda. Com certeza. A gente vai dar início a isso aí. E como a Lília disse, eu acho que é um tema forte, né? Deus bradou no coração. Quando eu estava falando até para a Lília, né, Lília, acerca do texto de voar e cifrar, que é lá no livro do Êxodo, capítulo de número 1, que são as parteiras, né, da época de Moisés, e que elas desafiam, né, o faraó daquele tempo, né, a ordenança, né, daquele chefe de Estado, de não deixar que as crianças, homens, os meninos, né, seguissem vivos, né, e que elas acabassem ali com a vida deles. E eu falei, mas que ousadia, né, dessas mulheres. E aí foi e brotou no nosso coração o desejo de fazer a live, aí o tema, né, e hoje a gente vai desenvolver esse tema. Eu acho que pode ser que seja agregar aí na sua vida de alguma maneira, ou até você nunca nem pensou nesse tema, mas surja dúvidas no seu coração no decorrer da live. Acho que é bem importante a gente falar sobre isso, né? Um crente ousado mesmo, um crente corajoso, né? E qual é o resultado, né, dessa ousadia diante do Senhor, lógico, né? A gente vai seguir aí pela linha cristã e vamos ver o que Deus tem para nós aí nessa noite. Início de Amém. tarde, na verdade, né? Início de noite. Verdade. Perdão. E bem agradável, né? Por sinal. A ousadia, na verdade, ela remete muito a medo. Porque a gente não tem medo de ser ousado. E muitas das vezes a gente tem medo de servir a Deus. Né? Porque eu de um tempo pra cá eu tenho observado algumas coisas e eu falo que pra gente servir a Deus a gente tem que ser ousado. Que a gente tem que usar de autoridade. A gente muitas das vezes entra em lugares que a gente tem que ter mesmo uma ousadia, uma autoridade da parte de Deus. Mas antes da Paula começar a falar do que ela achou, a gente tem um texto muito, muito conhecido, que eu até escrevi aqui, que está em 2 Timóteo 1,7, né, Paula? Que já é um texto bem conhecido, que fala que Deus não nos deu espírito de covardia, né, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Ou seja, aqui, na palavra de Deus, já fala mesmo que que Deus não deu esse espírito de covardia, não nos deu esse espírito de medo, né? Ou seja ousado, levante, vai em meu nome, faça em meu nome, né? E tem várias atitudes que nós tomamos por ousadia mesmo, por confiar no Deus que nós servimos, é de deixar o medo de lado, é de entender que nós temos essa autoridade, né, que 2 Timóteo 1,7 fala pra gente, né, Paula? E Caio, bem-vindo, Josi, bem-vindo. Acho que a internet da Paula tá meio ruim, hein? Você vê que tem até um louvor que fala sobre isso, né, que o Senhor audacioso, você é corajoso. Quando você é uma pessoa de decisão, você acaba sendo também
uma pessoa corajosa, uma pessoa que tem ousada, né? Então, eu creio que isso o Senhor tem para nós, valentia, quando a gente... Thelma entrou, ô Thelma, faz o Senhor, seja bem-vinda. Você vê que essa valentia, essa audácia, né? Esse ímpeto, essa pessoa de valor, de caráter mesmo, que vai para cima daquilo que, vamos falar aqui pelo campo cristão, daquilo que o Senhor tem colocado no coração cerca da vida cristã, cerca de decisões, uma pessoa que tem uma postura, posição, toma uma decisão e não volta atrás, né? Pessoas de coragem realmente, porque para você ir adiante de uma decisão que às vezes não vai agradar muita gente ou que não vai agradar as pessoas ao seu redor, ou até mesmo você próprio. Às vezes não vai agradar você, mas é a decisão correta, né? A tomar em cima daquilo que o Senhor deixou para nós, né, como cristãos. Então, tem que ser corajoso, tem que ser audacioso, tem que ser valente. E aí, tem que ser uma pessoa, com certeza, ousada, né? Para romper limites aí e chegar onde o Espírito Santo de Deus quer que nós cheguemos. Né? Eu não sei, a Lília já deu início aí com um texto bíblico aí, né? Deu start para nós aí. Não tem como a gente falar realmente de ousadia se não entrar nessa parte de deixar o medo de lado, né? Que o Senhor não nos deu esse espírito de temor, né? Mas esse espírito de valentia, de ousadia, de ir adiante, né? Então a gente veio com um texto, gritante aí, não tem como a gente não ir para outra vertente se a gente fala desse texto de Timóteo, mas a gente pode entrar em algumas atitudes ousadas, né? De algumas pessoas em cima do que está escrito em Timóteo, né? Que o Senhor não deu espírito de temor, mas de ousadia. A gente vai poder explanar e usando algumas personalidades bíblicas, alguns personagens, é claro que a gente vai puxar a sardinha para a mulherada hoje, né? Os homens que estão conosco, que nos perdoem, mas a gente trouxe aí alguns textos, né? Algumas pessoas que estão embasadas aí dentro da Bíblia naquilo que o Senhor trouxe para nós como temática hoje, que é a ousadia, né? Eu acho que dá para a gente começar com o texto que o Espírito Santo colocou no nosso coração, né, Lília? Que é em Êxodo, capítulo de número 1, né? A gente pode começar com esse texto aí. Eu vou ler só o verso de número 22, Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 22, só para a gente já começar com o resultado do que é ser ousado, do que a ousadia na presença de Deus, com sabedoria, né? Um crente valente, né? Cheio do Espírito Santo, pode aí acarretar para a sua vida em frutos, né? Colhidos da mão do nosso Senhor. Ó, eu vou ler para você aqui, Êxodo, capítulo de número 1, verso de número 22. Então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem, lançareis no rio, mas a todos os filhos guardareis com vida. Mas eu quero ler com você também o número de 21. Eu vou ler aqui numa outra tradução e a gente vai entender um pouquinho melhor na King James, aqui que é um pouquinho mais amplificada aí a visão do autor, que a gente vai entender certinho o que Deus tem para nós hoje. Diz assim, Êxodo capítulo de número 1, verso de número 21. E porque as parteiras temeram a Deus, ele as abençoou, fazendo que também formassem família, né? Você vê que, porque elas temeram a Deus, o temor estava diante de Deus, mas a valentia e a ousadia estava diante do faraó, né? Diante daquele chefe de Estado. Porque eu fico pensando, já vou iniciar aqui meio que esse debate, essa conversa, esse diálogo aqui, falando para você que está nos ouvindo, olha que contraste, né? Um faraó, um chefe de Estado, um homem rico, de postura, um homem posturado do seu tempo, ele procurava parteiras, mulheres que estavam muito abaixo daquilo que condizia com o nível social desse faraó, né? Para poder dar uma ordem, né, a elas, para que os meninos não tivessem vida. Por quê? Porque ele temia o povo que estava crescendo no Egito, né? O povo de Israel, o povo de Deus, estava criando uma grande proporção e ouvia-se rumores que nasceria um libertador, né? Nasceria alguém que faria a diferença. E ele teme, né, os boatos que ele ouve e ele dá essa ordenança. E eu acho muito interessante, porque esse Frei Puá não eram cristãs,
Elas eram pessoas egípcias, né? E você vê que o texto faz questão de dizer que elas temeram a Deus. Paula, mas como? Mas o texto começa dizendo, né, ali no finalzinho do Êxodo, começo do Êxodo, finalzinho de Gênesis, que esse faraó não conheceu a José. Mas pode ser que essa Puá e essa Cifrá conheceu o Deus de José. Então, para elas temerem alguém, irmãos, para você ter medo de alguém, é porque você tem que conhecer muito bem o que esse alguém é capaz de fazer, o que ele pode executar. Então, eu acho muito interessante porque elas colocaram a vida delas em risco, né, Lília? Você vê que elas puseram o pescoço delas na guilhotina por causa do temor do Senhor. É incrível. Paula, a gente falou sobre o texto básico, foi Êxodo, mas ela não conversou comigo a respeito do que ela falaria. Nós não conversamos uma com a outra a respeito do que falaríamos sobre essa live. E quando eu abri a live, eu falei que quando a gente tem ousadia, a gente tem que deixar o medo de lado. E foi o que aconteceu com essas duas parteiras. Ela sabia do poder de Faraó e com a ousadia de deixar o medo de Faraó de lado, temeram a Deus e tomaram de ousadia de não fazer o que foi feito e delegado à mão delas a fazer. Não é isso, Paula? Com certeza, porque não tem como, é um contraste muito grande. Eu não tenho como eu ser medroso e ousado ao mesmo tempo, né? A Bíblia fala que o amor, né, o verdadeiro amor, né, 1 João vai dizer, lança fora todo o medo. Então, nesse contexto desse amor a Cristo, vai lançar fora todo o medo de falar da palavra de Deus, o medo de falar de Jesus, o medo de enfrentar algumas dificuldades, o medo de deixar, às vezes, o nosso eu de lado, né? O medo de nos entregar por completo, né? Porque a gente tem medo, às vezes, de entregar o nosso coração na mão de alguém. Mas quando se trata de Deus, isso tem que ser lançado fora. Então, a ousadia, realmente, essa valentia, esse ímpeto de entregar o coração na mão do Senhor, como essas duas mulheres fizeram, elas entregaram não somente o coração, mas a vida delas, mulher. Essas duas mulheres entregaram a vida delas na mão de um Deus que nem era o Deus delas. Porque o texto faz questão de dizer, aqui no meio do texto, capítulo de número 8, tem um tema. O capítulo de número 1 de Êxodo, ele vai se destrinchando em dois temas distintos. E um dos temas é o rei que não conheceu a José. Faz questão de dizer, porque José era o ícone, né? A representatividade de Deus naquele tempo ali no Egito. Então, você vê que há um contraste muito grande de fazer a questão de inserir essas duas mulheres como ousadas, né? E nem eram mulheres do campo cristão ali, não eram mulheres de Israel, não eram mulheres hebreias, né? Vamos dizer. Aí, pensando, né? Que poder esse Deus tem de mexer. Deu travada? Estão me ouvindo? Estou agora. Você vê que quando você olha para essas duas mulheres egípcias, que nem hebreias eram, né? Despertadas por um Deus que nem era o Deus delas, era o Deus de José, o Deus que esse faraó nem conhecia, mas o poder de Deus, né? O temor, né? Caiu sobre o coração delas. E elas não entregaram somente o coração, mas a vida nas mãos de Deus. Pagaram para ver. Vamos ver o que esse Deus é capaz de fazer. Vamos poupar a vida desses pequenos, né? Porque você pensa comigo, por que ele procurou as parteiras? Fico pensando, porque elas eram uma mulher que pegava o bebê primeiro, antes da mãe elas viam o bebê, né? E tinham-se um costume de limpar a criança, esfregar o sal na criança, né? Tinha todo aquele ritual, limpar as vias aéreas da criança, como hoje, né? O neonato nasce e aí você acaba aspirando as vias aéreas, fazendo a primeira limpeza ali do bebê, né? Você tem aquele cuidado com aquele bebê, com aquele RN recém-nascido, para após, né, tá entregando aí para a mãe ter o primeiro contato e depois ele é levado para os próximos cuidados. No tempo de Puá e Cifrá, elas também faziam os cuidados específicos. Então, ali, por que Faraó não alarmou? O cara era mandante daquele tempo. Ele podia falar, eu quero que os soldados entrem em todas as casas quando forem ter os partos dessas hebreias e matem as crianças, mas ele não queria uma revolução, né? Tinha que ser por debaixo do pano. Então, essas mulheres viam se era menino ou menina naquele primeiro momento, e elas tinham aí a responsabilidade
de fazer viver ou não, porque elas poderiam causar alguma coisa, cortar o cordão umbilical de maneira errada, não aspirar as vias aéreas de maneira certa, alguma coisa que se parecesse um acidente realmente, que essas crianças não pudessem ter vida. Mas o incrível que pareça, elas disseram ao faraó que as hebreias eram muito fortes, não era com nem as egípcias. Quando elas chegavam, os bebês já haviam nascido, então elas não tinham o que fazer, né? E a última ordem de faraó, então, é que afogassem todos no rio Nilo. Aí ele parte para o extremo, porque a primeira estratégia não deu certo. Mas a ousadia dessas mulheres me chamou a atenção de uma maneira absurda, porque eu fico pensando, nem crente tem essa ousadia nos dias de hoje. Eu ia falar isso agora, irmã Paula, porque você vê que a palavra de Deus todos os dias é uma palavra revelada mesmo, porque a ousadia que essas duas mulheres tiveram é a mesma que a gente também pode ter hoje. Porque é o mesmo Deus daquele tempo, é o mesmo Deus de hoje. Então, é uma ousadia que a gente também tem que tomar posse. A gente também tem essa autoridade, porque ela é dada por Deus, né? E quando a gente não consegue exercer a ousadia se a gente tem medo. Não é isso? Ah, eu vou louvar. Tem um louvor que fala assim. Ah. Recorde. Ó, você vê que o temor e medo é duas coisas totalmente diferenciadas. Não tem como andar. Não tem. Você vê que o temor e o medo, você vê que aqui o capítulo de número 1, verso 17, fala que as parteiras temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes conservavam os meninos com vida. Temor é respeito, é reverência, é totalmente diferente de medo. Medo é pavor, pânico. Medo, você se desestabiliza. Medo, você perde o rumo. Medo, você perde o chão. Agora, temor não. Temor é saber, vamos dizer de Deus. Deus travou aí. Travou, né? Deus é muito acima de mim, então eu devo me curvar a Ele e temer a Deus e não temer os homens, como a Bíblia diz. Então, é incrível. Essas mulheres dão uma lição hoje, irmão, do que é ser crente, o motivo de ser crente, o porquê de ser crente, porque Deus sempre vai respaldar um crente ousado, um crente valente, um crente audacioso aí na presença do Senhor, né? Ô, Paulo, eu acho... Oi, pode falar. Não querendo fugir do contexto, né, do nosso contexto aqui de entrada, mas eu estava lendo aqui em 2 Reis 11, que também fala de uma atitude ousada de uma mulher. Eu vou ler, é bem curto, é rapidinho. Está em 2 Reis 11, que fala assim, a partir do 1 mesmo. Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, levantou-se e destruiu toda a descendência real. Mas Jeoseba, filha do rei Jorão, irmã de Acasias, tomou a Joás, filho de Acasias, e o furtou dentre dos reis, aos quais matavam, e pôs a ele em sua ama, numa câmara interior, e assim o escondeu de Atalia, e não foi morto. Jeoseba o teve escondido na casa do Senhor 6 anos. Neste tempo, Atalia reinava sobre a terra. Bom, foi uma atitude ousada dessa mulher também, porque a Atalia, ela é filha de Jezabel, né? Com certeza. A Atalia, ela é filha de Jezabel. E a gente já sabe aí da conduta, do histórico dela, que foi uma mulher ruim. Então, a Atalia, descobrindo isso, começou a matar, depois que Azaquias, seu filho, era morto, ela começou a matar toda a descendência real, e veio essa mulher, que é irmã dele, né, de Acasias, e guardou essa criança durante 6 anos. Ou seja, ela teve uma atitude ousada de guardar esse menino numa câmara, como está falando aqui a palavra de Deus, para que depois, mais à frente, a palavra de Deus fala que aí ele foi um grande rei, ele reinou por um tempo, e quando a Atalia, ela reinava, tinha ali aquele reino ruim, mal direcionado, né? E depois que ela descobre, né, que Joás, se eu não me engano o nome da criança, você me corrige. Joás. Ela disse que ele está vivo, e vai reinar, porque ficou um herdeiro,
né, da família real aí, e aí ela acaba saindo e rasga suas vestes, mas pra gente passar que ela até se mata, se eu não me engano, os soldados matam ela, não me recordo bem. Mas aí que depois desses 6 anos dele escondido, ele reinou e foi tudo muito bem, fluiu tudo muito bem. Ou seja, a ousadia dessa mulher de pensar rápido em meio à circunstância, ao meio ao caos, fez uma grande diferença. Ela viu ali a matança que estava tendo, ela viu que ela também poderia morrer e ela pensou lá na frente, ou seja, eu tenho que livrar o herdeiro, porque mais da frente ele tem que reinar e fazer a diferença, porque se ela continuar, ela vai destruir tudo. Então ela tomou a frente, pegou a criança e escondeu, correndo risco também, né? Então foi uma atitude de ousadia, porque quem não teria medo em meio ao caos à frente da morte? Então uma atitude de pensar rápido, de ser ousada de novo, de deixar o medo de lado e tomar uma atitude ousada e saber que a atitude que nós tomamos diante é o direcionamento do Senhor, haverá propósito lá na frente. Haverá um resultado. Toda atitude ousada, toda atitude fora do medo, gente, entenda bem, fora do medo, mas com o direcionamento do Senhor, haverá um resultado lá na frente, porque real, toda ação tem uma reação, toda ação tem uma consequência. Então, quando a gente vai tomar de ser ousado, assim como as parteiras, né, aí guardou os meninos, teve o seu bom resultado lá na frente. O resultado da ousadia, que é o nosso tema, o resultado da ousadia remete num futuro de propósito. Um resultado de ousadia perante o direcionamento de Deus, ele resulta em algo bem melhor lá na frente, porque quando a gente tem a ousadia diante da direção de Deus, que é da autoridade que Ele nos dá perante a Bíblia, para não ter espírito de covardia, então vai resultar sempre em boas coisas. Mas é uma ousadia pro lado bom, uma ousadia dentro da palavra, é uma ousadia dentro do direcionamento, é uma ousadia visionária, com a visão do Espírito Santo de Deus. Com certeza, porque uma pessoa, para ela ser uma pessoa ousada, ela tem que ser estrategista. Você vê o que Joseba aqui, ela teve a estratégia, quando ela viu que a Thalia, ela começa a ordenar que mate, né, toda a família real da casa de Joás, ela o que ela faz? Ela não somente pensa, ela põe em prática, mas para pôr em prática, primeiro ela pensou, primeiro eu tenho que pegar esse menino, eu tenho que preservá-lo, porque senão essa casa real, esse trono será tomado por outras pessoas que não vão dar continuidade a essa dinastia. Ou seja, não vai continuar na casa de Joás, que era o rei qual Deus queria que fosse levantado. Você vê que Deus vai colocando pessoas ousadas dentro da história de outras pessoas para chegar em propósitos. Porque você começa a mergulhar no texto, esse texto aqui de 2 Reis, capítulo de número 11, eu nem sabia que a Lili ia trazer, mas, se encaixa muito perfeito aqui para nós. Por quê? Porque você vê que ela, automaticamente, ela tem a ação de guardar o menino por 6 anos. Então, a ousadia não é aquele negócio, pensei, fiz e aconteceu. Não, tem estratégia, tem cuidado, você tem que ser uma pessoa que pensa, uma pessoa que analisa, né? Não é só ousadia, não é ser depois, não é, Paulo? Porque terá resultado. Ser ousado não é aquele negócio, cheguei, pronto, falei, aconteceu. Meu não, Deus, eu ia falar é isso que agora. as pessoas confundem. É isso mesmo, Lília. As pessoas confundem a ousadia com a pessoa que é uma pessoa apressada, uma pessoa que por muitas vezes fala que é sincera, mas não é uma sinceridade, é cruel, tem uma crueldade, né? Então, a gente tem que aprender a discernir muito bem o contexto das palavras, para a gente poder entender o resultado. Você vê que o resultado aqui de Joseba, que você leu, né? O que ela teve resultado? Cuidado de Deus. Ela teve o resultado, a bondade de Deus. Ela teve como resultado, fidelidade de Deus. A mesma coisa do texto inicial que lemos. Nós vamos passear pela Bíblia hoje, irmão. Nós demos um start lá em Timóteo, passamos por Gênesis, estamos em 2 Reis e nós vamos embora, porque é um tema muito audacioso dentro da mulher da palavra é ousada, gente. A Paula é uma mulher ousada. Na verdade, a gente é meio atrevido, né? Que tá aí dentro da ousadia. Porque eu acho que o atrevimento em cima daquilo que o Senhor nos garante, nos encaminha, eu acho que é muito bom em certos momentos da nossa vida. Porque ser atrevido, às vezes, é meio que entrar
sem ser chamado, falar quando não te perguntam, né? Falar coisas que pessoas não têm coragem de dizer. Então, o atrevimento, a ousadia, esse ímpeto, em alguns momentos, são essenciais. Você vê se Joseba ficasse esperando alguém dizer para ela, Joseba, guarda o rei Joás, porque a Thalia tá vindo aí para matar e dizimar toda a casa de Joás. Se ela ficasse esperando, ela não teria essa atitude e ela não chegaria no resultado esperado. Joás senta no trono porque Joseba foi ousada. Com certeza. Uma coisa que você falou aí agora foi muito importante. Você falou que até a questão da sinceridade, a questão do falar. Eu sempre costumo falar que sinceridade demais, ela é mal falada, ela é falta de educação mesmo. Esse famoso pronto falei, não é assim que funciona. O falar, como você falou, que tem que ter autoridade, tem que ter a destreza de falar. Sim, tem coisas que você tem que falar. Mas também dentro do direcionamento. Não é pronto, falei. Não é bem assim que funciona, porque aí isso não é uma coisa visionária. Quando a gente fala que a gente é muito sincero, falo mesmo, já é um pouco mesmo de falta de educação, porque até para falar, você tem que ter a ousadia de falar as coisas que precisam ser faladas, mas com sabedoria. Deixa eu beber um copo de água aqui, né? Claro. Você vê que a ousadia, ela vai ter sempre um resultado dentro daquilo, do contexto bíblico que estamos falando, dentro da parte cristã. A ousadia, ela sempre vai ter um resultado benéfico, sempre, sempre. Eu sempre digo, a mesma coisa que a Lilian disse. Uma vez eu disse para uma pessoa, ela falou assim para mim, ela falou algo que era uma verdade para ela, não era para mim. E ela disse, eu sou sincera e eu falo mesmo. Eu falei para ela, você não é sincera, você é sem educação. Porque a sinceridade vai trazer crescimento para mim. E a sinceridade, ela tem que ser dita de maneira construtiva. Agora, quando eu estou falando de maneira destrutiva, né, desconstruindo algo dentro daquele outro ser humano que está ouvindo, eu não estou sendo sincera, eu estou sendo sem educação e cruel. Então, sempre essa ousadia, esse ímpeto, essa valentia dentro do contexto bíblico, e isso é para a tua vida também como ser humano, dentro das suas relações, né? Aí tudo que te rodeia, né? Esse âmbito que você vive, nesse contexto que você vive, que está inserido aí, seja casado ou não, dentro de matrimônio, dentro de família, pai, mãe, fraternal, maternal, eu não sei, ou até... Opa, caiu aqui. Tô ouvindo, a gente tá ouvindo. Caiu aqui, mas dentro desse contexto vai servir para vocês, para nós, né? Também, no nosso dia a dia, a gente começa a se analisar um pouco mais e saber que essa ousadia aí, ela vai vir para agregar na nossa vida e não para destruir nem a nós e nem a quem tá conosco ao nosso redor. Você vê que sempre vai ter um resultado benéfico, o cuidado de Deus vai acontecer ali, a fidelidade de Deus vai aparecer, a bondade de Deus vai se destacar. Sempre no final a gente vai ter um resultado como esse. E como a gente está passeando pela Bíblia, quero ler com você Hebreus, capítulo de número 4, verso número 16. Vocês estão me ouvindo? Porque eu não estou vendo mais ninguém. Estão me ouvindo? Hebreus. Isso, Hebreus 4, 16. Sim. Olha o que diz aqui. Cheguemos. Ih, gente, ela caiu. Vamos esperar a Paula entrar de novo. Vamos esperar. É assim mesmo. Ao vivo é assim mesmo. Deixa eu ver. Não consigo. Esperar ela entrar de novo, gente, porque ela introduziu um texto de Hebreus e de verdade, a gente faz a live juntas, mas eu nunca sei o que ela vai falar, nunca sabe o que eu vou falar, porque a gente marca a live, mas cada uma estuda do seu jeito. Esperar ela. Paula, manda pra mim o convite. Vou mandar. Peraí, porque em casa tá me ajudando aqui, galera. Acho que é aqui, ó.
Ué, Paula, eu não tô conseguindo. Gente, a mulher sumiu. Deixa eu entrar. Irmã, tô deixando. Só que não tá aparecendo aqui pra mim. Não tem pedido. Tá aparecendo que não tem pedido pra mim. Ah, não acredito. Espera aí, gente, que a Mr. Agatha aqui. Só um minutinho. Não entra. Só um minutinho, mulherada. Vamos colocar uma música pra tocar enquanto isso. Que inimigo. Cadê a Simone Godoy pra estar repreendendo aí? Ai, aceitar. Foi. Acho que agora vai. Vamos esperar ela entrar quando a gente vai cantando. A Neia entrou. Irmã, já aceitei, mas sua internet que não entra. Que loucura que é essa? 3 pessoas estão assistindo. Te ouvindo. Tô te ouvindo, mas não tá aparecendo você. Que loucura que é essa, Jesus? Sério? Tá me ouvindo? Normal, só não tá aparecendo você. Nossa, olha só, não. rapidinho, a Juliana colocou uma coisa bem interessante aqui. Estava lembrando da última live, quando falou de Raab, acho que foi a live com a Renata Alexandrina. Ela também foi uma mulher ousada quando ajudou os espias em Jericó. Isso mesmo, Ju. Ousada e corajosa. Porque ela sabia o que ela podia enfrentar, tanto é que o rei mandou lá os guardas, né? E na casa dela, que ele ficou sabendo que os espias estavam lá. E ela sabia que os soldados iam lá, ela mandou, né, eles saírem, deu um direcionamento no meio da floresta lá do mato. E foi uma atitude muito ousada. E com essa ousadia, com esse espírito de ousadia, né, ela salvou aí ela e toda a casa dela. Bem lembrado, Ju, foi a live com a Renata Alexandrina. Essa mulher é top, tanto é que ela até foi parar na galeria da fé dos heróis, né? Deus ajuda seu... Simone, fica aí na internet. A gente trouxe ela. Tá em Hebreus, não é, Paula? É. Hebreus 11. Aí. Isso mesmo. Ela foi tão ousada que ela foi lá parar na galeria, independente do histórico dela, independente do que ela fez, mas a ousadia dela salvou ela e a casa dela. E é isso que nós temos que ter no tempo de hoje, ousadia. Amiga, tô te ouvindo, só não tô te vendo. Então, Hebreus 11. Sim. Ah, agora vai. Agora vai, gente. Vai pra onde? Agora vai, que veio solicitação pra mim, acho que vai aparecer aí. Eu já mandei umas 10. Mas vocês estão me ouvindo bem? Então vamos dar continuidade. Estou te ouvindo normal. Então vamos embora. Vamos ler então Hebreus, capítulo de número 4, verso de número 16, para a gente poder dar continuidade daquilo que Deus está falando conosco? Sim, vamos. Olha o que fala aqui. Cheguemos, pois, com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Essa confiança está dizendo de ousadia. Cheguemos, pois, com ousadia ao trono da graça, para que nós possamos alcançar a misericórdia e achar graça a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Está vendo como até o próprio Deus pede, né, e ordena para que nós sejamos ousados até para entrar, né, diante do trono da graça de Deus. Deus é terrível, é tremendo, é maravilhoso, porque ele traz para nós essa ousadia de nós chegarmos a Ele. Não está falando, Ele vai chegar a gente. Não, você tem que chegar a Ele com essa ousadia
com esse ímpeto aí, com essa confiança diante do trono de Deus, e você vai alcançar dele misericórdia e graça. Deus é maravilhoso. É maravilhoso. E aí, quando você fala de alcançar dele misericórdia e graça, que também você pode alcançar através dele essa ousadia, e a gente se pergunta, mas eu não sei, eu não consigo, como eu faço? Né? Como que eu faço, Lilian e Paula? Como que eu faço para ter essa ousadia? Como que eu faço para ter esse medo de lado? Como que eu faço assim, para ter essa autoridade que o Senhor me dá perante a Bíblia? Mas olha, Paula, o que fala em Mateus 7, versículo 7. Peçam e lhes será dado, busquem e entrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois tudo o que pede recebe, e o que busca encontra, é aquele que bate a porta se será aberta. Quer espírito de ousadia? Peça. Quer ter a autoridade dos céus? Peça, busque, é o que a gente estava falando aqui, aquelas parteiras, a história aqui de Atalia, agora de Hebreus que a Paula leu, é só pedir que Deus ele tem essa ousadia, ele tem essa autoridade para nos dar, porque quando nós buscamos, quando nós se deleitamos, quando nós se sujeitamos aos pés do Senhor, ele tem isso para dar para nós e muito mais, é só pedir, porque a palavra de Deus fala em Mateus 7, peça e lhe será dado. Quer a ousadia da parte de Deus? Peça. Quer fazer com a autoridade da parte de Deus? Peça que o Senhor te dá. Tá me ouvindo, Paulo? Gente, Paula saiu mesmo. Então, quando a gente fala de ousadia, a ousadia ela resulta mesmo na consequência da atitude que nós tomamos no momento. Porque, como eu falei no começo, a ousadia, ela dentro da presença do Senhor é uma coisa. Agora, a ousadia, ela fora da presença é outra. Porque toda atitude de ousadia que a gente tem, ela vai ter ela vai refletir em algo lá na frente, né? E como a palavra de Deus fala, peça lhe será dado, você consegue fazer tudo dentro da palavra do Senhor. Porque o Senhor, ele promete isso dentro da palavra dele em Mateus 7. Peça. Bata, peça verdade, bata e será aberto. Eu quero ter essa ousadia, eu quero ser como um Rabi, como a Ju mencionou aqui, que a Rabi teve essa ousadia de trazer os espias, de aceitar, né, de guardar os espias na casa dela, porque ela sabia que do Senhor viria muito mais. Então foi uma ação de ousadia dela, no momento que resultou numa salvação do lar. A Paula ela não consegue entrar, gente. Vamos tentar de novo, mas fiquem, vamos colocar louvor. Mulher de Deus. Meninas, eu acho que a gente não vai conseguir continuar essa live, porque quem ia passar muita coisa aqui era a Paula, a internet ela tá horrível. E é incrível, assim, que toda vez que a gente vai fazer uma live, acontece isso. Toda vez que a gente vai fazer uma live, ou alguma coisa dá errado, ou a internet cai. Mas antes de finalizar, ou ela conseguir entrar, eu quero... Não, Paula, não chegou. Menina, minha solicitação não chega pra você. E a que eu mando pra você também não vai. Vamos ver, a Agatha tá tentando aqui pra mim. É o próprio inimigo, mas é que ele tem trabalho, amiga. A gente mandou uma. Vamos sair e entrar de novo? Vamos! Ô, glória! Aleluia! Peraí. Aí, consegui. Eu acho que é o filtro que eu coloquei. Vou deixar sem filtro. Pesa, né? Pode ser. Então, como eu tava... Até me perdi a linha da meada aqui. Quando a gente fala de do quê? Eu tava falando de Raabe. Quando a gente fala que a gente quer ter desse espírito, é só pedir, porque em Mateus 7,7 ele fala que se a gente pedir, ele nos dá, se a gente bater, ele vai abrir. E muitas vezes a gente tem medo de usar dessa autoridade, a gente tem medo de usar dessa ousadia, mas é algo que o Senhor nos proporciona dentro da palavra dele. Não é isso? Com certeza. Você vê que quanto mais você vai passeando na Bíblia, você consegue enxergar através de um espelho na vida dessas pessoas, desses personagens bíblicos,
de que a ousadia ela está presente em todos praticamente. É que a gente, lógico, selecionou alguns para trazer para nós hoje, mas em todos, se você vê quase todos os personagens, todos, desde o início ao fim, teve essa ousadia. O próprio Jesus foi ousado, né? Teve essa valentia de se entregar por nós, né? A gente está trazendo vários personagens bíblicos que remetem ao ser humano, né? Para que a gente se espelhe neles, mas automaticamente a gente chega em Cristo, que é o perfeito, o santo, mas que ousou, né? Descer do céu e assumir uma forma corpórea por nós. A gente falando de ousadia, a gente falou de vários personagens, a gente falou de mulheres, né, até agora. Só que teve Pedro e João em Atos 3:3. Pedro e João também teve uma atitude de ousadia, porque ali eles tinham coxo, eles curaram um coxo ali na frente ali do templo, né? E quando eles fizeram esse ato de ousadia em nome de Jesus, né? Foi um ato de ousadia em nome de Jesus, que ele curou o coxo ali através do nome do Senhor, eles, né, foi falado do que foi feito através da vida de João e de Pedro, foi parar no Sinédrio, né? Eles foram para... O que é Sinédrio, Lilian? É uma assembleia ali, uma conjunção de juízes, de pessoas para julgar, e quando eles, tendo a ousadia debaixo da palavra da autoridade do Senhor, depois do feito deles de curar o coxo, eles teve a ousadia de falar, mesmo com autoridade, para o Sinédrio, para aquele corpo do Sinédrio ali, né? Porque foi um ato ousado de cura. Porque até então as pessoas viam Jesus curando, né? Mas Jesus nos dá essa ousadia, essa autoridade de curar também. E quando a gente está de frente com o Sinédrio, de frente com um parlamento, com uma assembleia de pessoas de autoridade, a reação é a gente dar uma recuada, uma acanhada. E ali eles tiveram a oportunidade de falar com ousadia. Então você vê que não é só que a gente falou muito de mulher aqui, mas teve Pedro e João também que teve essa atitude ousada. E foram parar numa assembleia. E falaram tete a tete, com ousadia, através da palavra do Senhor, com a autoridade de Jesus, com o Sinédrio. Claro, é como eu disse, a gente vai puxar a sardinha para as mulheres, mas não vai ter como, né? Porque nós vamos ter que inserir, né? Esses homens de Deus que cada ato ousado deles tem que ser dito, tem que ser explicado, explanado. A Aline fez uma pergunta aí, Lilian, pra gente. Ó. Ela disse que se essa ousadia pode ser também para pedir algo a Deus sobre a nossa vida profissional. Foi como eu disse, Aline, é lógico. Tudo que envolve a nossa vida, seja dentro ou fora da igreja, né? Seja vida profissional, sentimental, seja o que for, nós temos que ter essa coragem, essa ousadia de pedir ao Senhor, sim, por que não? Nós vamos pedir para quem, né? E às vezes, né, como você disse, essa ousadia é algo que, tipo assim, às vezes aos teus olhos é impossível, ou aos olhos das pessoas, né? Poxa, mas que ousada pedir isso ao Senhor, né? Sabendo que pode ser muito difícil de conseguir. Você não só pode, mas como você deve pedir a Deus realmente com ousadia algo na vida profissional. E o Senhor, ele tem o melhor para os seus filhos, né? Com certeza, ele te fará chegar a lugares grandes quando você desafia, né? A si próprio e coloca ele no controle aí da sua vida. É automático. E você vai colher bondade, fidelidade de Deus, com certeza, exercendo essa ousadia ao Senhor, pedindo a Deus na sua área profissional, ou seja, qual área que você desejar. Sabe qual é a melhor parte de você pedir algo na parte profissional e ser atendido, Aline? A melhor parte é que você vai ver o resultado da sua ousadia, o resultado da sua autoridade da palavra do Senhor. Porque tem vida com Deus, tem conduta, tá na casa do Senhor. Por que não pedir? Nós somos filhas do rei. É a mesma coisa você pedir uma coisa pro teu pai, você pede para Deus. Então, se você tem tudo isso, por que não pedir também na vida profissional, na vida espiritual, na vida... Por que não? Não é? Com certeza. Faz parte de uma ousadia também. Ó, o Márcio, paz, paz. Irmão Márcio. A gente teve que abaixar um pouquinho, teve que citar os homens, não teve jeito, irmão. Nós não queria não, mas não teve jeito. A atitude de Pedro aqui diante do coxo, era impossível a gente não passar por esse texto. A Lília foi muito feliz quando trouxe esse texto para nós, porque era impossível a gente passar por esse tema e não trazer esse texto bíblico.
É maravilhoso quando ele disse, né? Ele entra no templo. Ó, gente, é incrível, é incrível. No templo chamado Formosa, né? E ele vai ali adiante, ele fala, ele tem a ousadia, a valentia, a coragem de dizer para um homem que está pedindo esmola há muitos anos ali, né? Eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho eu te dou. Olha a ousadia. Levanta e anda no nome de Jesus Cristo Nazareno. É incrível. Tem a Bíblia, a sua Bíblia está nessa versão, mas a minha fala, e eles fitam nele, né, no coxo, ou seja, eles fixam o olhar. Então você já vê aí que eles fitam nos olhos. Tá fitando os olhos, fitando os olhos, fixando os olhos, é isso mesmo. Isso mesmo, fitando quer dizer, você ali tá olho a olho, você encarou, você teve autoridade, você fitou no olho, teve autoridade, a ousadia. Eita, daqui a pouco eu tô levantando e pulando aqui. Teve a ousadia. Vai quebrar mesmo. Desculpa, gente, que me empolgo. Teve a ousadia, fitou no olho, tomou daquela ousadia que Jesus nos dá mesmo. É como a Aline perguntou aqui em todas as áreas. Tem que ser ousado, porque você é filho do rei. Qual seria o diferencial, irmão, se você não tivesse essa ousadia celestial vindo do céu? Qual seria o diferencial? Irmão, e a ousadia tem por sinônimo também atrevimento. Eu já fico imaginando a cena. Olha o atrevimento deles. Olha pra mim aqui. Olha pra mim. Porque eu tenho algo de Deus pra você. Ele fala assim, ó. Olha pra nós. E aí ele entrega o que Deus tinha para aquele homem naquele dia. Ó, tô arrepiada. Também. A presença de Deus é maravilhosa. E tem mais, que eles sabiam que naquela época tudo a ser feito em nome de Jesus e pra frente era falado, era procurado, era anunciado. Eles sabiam que eles iam enfrentar e esses dois homens de Deus, depois de curar o coxo, enfrentam uma assembleia, um sinédrio com a autoridade. Então depois que você faz... Depois que você pede com ousadia e você recebe da parte de Deus, você vai ter medo do quê? Você vai ter medo de pedir mais o quê? De buscar mais o quê? E o que vai te intimidar quando você usufrui dessa ousadia? Quando as pessoas veem em você que você é um homem, é uma mulher de Deus, que tem autoridade, que tem ousadia para falar de Deus, que tem autoridade, tem ousadia de orar por pessoas, que tem autoridade, que tem a ousadia vinda do céu para curar, para falar, para ministrar, para cantar, para entrar em lares, não importa. Jesus ele tem muito mais para nós. É só pedir, é só bater, é só buscar. Homens, são mulheres. Nós somos criados, nós somos na presença para ser ousados mesmo. Gente, a graça, a gente fala que é uma graça assim, merecida, de graça para nós, mas custou suor de sangue. Faça valer a pena cada gota de sangue que foi derramado por Jesus por sua vida. Seja ousado, seja autoritário, busque. Meu Deus! Jesus é maravilhoso. Eu vou falar uma coisa pra você. Você vê que a irmã Lília até se exaltou, porque esse tema, irmãos, deixa a gente cheio de euforia mesmo, de graça. Olha, eu fico maravilhada. Aline, você que é uma bênção. A gente ama você. Eu nem sou de falar desse jeito. Incrível. É incrível, porque se você pega o tema, né, como ser ousado, não tem como a gente não falar disso, não, porque ser ousado é obedecer a Deus, independente de qualquer situação. Obediência Pedro, ali gera pode ter certeza. Frutos, é lógico. Obediência gera bênção. Gente, a irmã tá arrepiada agora. Manto. Pra você ser obediente, às vezes você tem que ser atrevido e ousado. Você tem que ser corajoso, audacioso. Porque sem tudo isso, você não consegue alcançar o resultado que Deus tem para você. É incrível, porque mesmo que pareça um desafio ou pareça loucura para as pessoas que estão ao seu redor, às vezes a ousadia tem que invadir teu coração para você obedecer a Deus em algumas situações. Eu já trouxe outro texto aqui para a gente poder falar. É incrível o que Deus faz na vida de Esther. Quando você vai lá em Esther, capítulo de número 4, olha o verso de número 14. Para você ver como o Senhor entra, se habilita, respalda e ainda garante o que ele manda e o que ele faz, ou o que ele direciona pelo Espírito Santo no coração das pessoas. Você nem sempre ele vai mandar anjo, mas ele vai direcionar o teu coração pelo Espírito Santo na ousadia de Deus. Olha aí. Porque Esther 4,
14. Olha o que vai dizer. Porque se todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus. Mas tu e a casa do teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como estes chegastes a este reino. Então disse Esther, que tornasse a dizer a Mardoqueu: vai, ajunta os judeus que se acharam em Suzã, jejuai por mim, e não comais e nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite, e as minhas servas também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. E se perecer, pereci. Você está entendendo o contexto da temática de hoje? O contexto da temática de hoje te leva a enxergar alguém confrontando você, porque Mardoqueu confronta Esther. Ele diz para quê para ela? Se você não fizer, Esther, o livramento de Deus vai vir de outra parte. Aí ele deixa uma interrogativa no coração de Esther, dizendo: mas, sabe, é para esse tempo que o Senhor te colocou no reinado, que o Senhor te colocou como rainha. E aí ela pega e desperta. Opa, preciso ter a ousadia do Espírito Santo. Peraí, eu tenho temor de Deus, então bota todo mundo para jejuar por mim. Bota a serva, os filhos, os bois, as vacas, os animais. Põe toda a Suzã para jejuar por mim, Mardoqueu, que eu vou jejuar daqui. E aí eu vou entrar, ó, ousadia. Eu vou entrar na presença do rei, porque sem ser chamado, ninguém podia entrar, nem a rainha. Aí eu vou entrar lá. Aí, filha, se perecer, pereci. Ó a valentia. É incrível como o Espírito Santo traz essa valentia para o nosso coração, né? Quem nunca aqui, que está nessa live, não foi com a cara e com a coragem, sem nenhuma arma na mão, somente esperando o socorro de Deus? Isso é valentia, isso é ousadia, isso é realmente esperar os frutos do Espírito Santo de Deus na nossa vida, esperando somente nele. Isso é ser ousado, isso é ser acreditar, isso é ser valente, isso é ser audacioso. Deus é maravilhoso. Olha para a vida de Esther e comece a enxergar você nesse contexto, né, Lília? Meu Deus! Gente, tá demais. A gente não tá terminando essa live nunca, não. A Esther, ela era uma mulher posicionada, ela sabia a hora de entrar, de sair, ela foi muito, muito inteligente, porque você vê como a Paula falou, que ela colocou ali todo mundo para jejuar, gado, animal, todo mundo. E mais uma vez a gente vai repetir aqui de novo, né, Paula? Se você jejua, se você não apresenta, por que não usar da sua ousadia com Deus? Por que não? E Esther era uma rainha que ela esperou, né? Claro que ela foi logo, agradou o rei. Né, ali embaixo ela já saiu de canto já, e a Esther ali ela já agradou ao rei, mas ela é uma mulher, sabe, uma mulher direcionada, uma mulher com ousadia, ela ofereceu um banquete. Com certeza. Pra Amã. Você vê que quando a Amã entra no contexto, ela teve que ter o dobro da ousadia, o dobro da interpretez de fazer aquilo que Deus estava colocando no coração dela. Ou seja, já comecei. Agora eu tenho que ir até o final, porque esse homem está afrontando o Deus de Israel. E o primeiro da lista era o tio dela, Mardoqueu, que iria para a forca. Deus é maravilhoso, irmão. Ele pôs essa mulher ousada o tempo todo na intercessão, porque tem uma parte aqui na Bíblia que fala que o tio de Esther ficava na porta na intercessão, com ela e por ela. Ou seja, as parteiras, Raabe, como a Ju mencionou, Pedro e João, a enteada de Atalia. Gente, tudo é estratégico, é tudo direcionado e tudo intencional. Seja intencional, é no banquete, seja intencional em tudo que você faz, seja ousado em tudo que você faz. Não é isso, Paulo? Irmão, olha que incrível. Não adianta ser ousado se não ter postura. Igual a Lilia falou, não ter posicionamento. Porque ela poderia ser uma pessoa ousada, porque você conhece gente ousada pra caramba. Todo mundo conhece. Pessoa que vai lá, faz e acontece. Poxa, essa pessoa não tem medo, ela fala mesmo. Ai, fala pra fulano que fulano tem coragem de dizer. Fulano é ousado, né? A gente sempre tem alguém do nosso lado
que a gente olha e fala, meu, que ousadia essa pessoa tem, né? Não tem medo de ouvir um não tem medo de ser destratada, né? Mas o que adianta eu ser ousado e não ter postura ou não estar posicionado? Porque para você poder ser ousado e receber a bênção de Deus, você tem que estar posicionado. Você pode ver que essa mulher aqui, Esther, ela se posicionou, Joseba se posicionou, Raabe se posicionou, ela fez um acordo com os espias, e se ela não tivesse se posicionado até o final, porque se ela no meio tivesse fraquejado e dissesse ao rei do templo da de Jericó, ó, os espias estão aqui na minha casa, eles estão armando para invadir Jericó, as muralhas de Jericó vão cair. Você imagina, ela não veria a graça de Deus sobre a casa dela. Então você pode enxergar que, ó, eu lembrei agora, Juízes fala de Jael também, ali no tempo ali daquela luta, daquela guerra ferrenha ali, você vê que ela acaba matando Cícera, o comandante do exército, né? E você vê que com o quê? Ousadia, audácia, dá leite para ele beber no lugar de água. Irmã do céu! Eu ia falar isso agora, ele pede água, a Cícera pede água, e ela dá leite morno. Por quê? Sono. Atrevida. Atrevida. Meu Deus, eu ia falar isso. Ela entra, ó, ela é uma mulher atrevida, ousada, tem ímpeto. Por quê? Porque quando ela faz isso, ela fala, opa, peraí, esse cara é inimigo do povo. Mas o marido dela estava a favor, né? Desse comandante do exército, de Jabim, naqueles dias. Então, o Cícera, ele era meio que não era o inimigo dessa Jael, mas ela entende que era o melhor a ser feito. E lá atrás, Deus já tinha dito pela boca, né, de Débora que a vitória seria entregue pelas mãos de uma mulher. Então, essa mulher teve que entrar nesse contexto, não teve jeito. Intencional, é o que a gente falou aqui. Ela foi intencional, porque no lugar de água, como ele pediu, ela deu leite. Ela foi além. Leite morno dá sono, dá um relaxamento no corpo. Então, ela foi intencional. Olha o que a Renata colocou. Com certeza. Deixa eu ler aqui. O próprio Satanás, ó, gente, o próprio Satanás, sabendo que ele é derrotado, teve a ousadia de falar com o próprio Deus sobre Jó e confrontar Jesus no deserto, né? Porque nós, sendo servos do Senhor, vamos nos acovardar. Ela citou aqui Mateus 4, que é quando Satanás se aproxima de Jesus no deserto, e ela cita Jó, capítulo de número 1. Irmão, em Jó, capítulo de número 1, o diabo ele é tão audacioso que ele ousa responder a Deus, porque Deus começa o diálogo, né? Ele fala para Satanás, viste o meu servo Jó? E a audácia de Satanás é responder, né? Falando, tira tudo que ele tem, que ele vai, o quê? Ele vai arriar, ele vai te negar, né? E quando ele é mais audacioso ainda de confrontar Jesus, né? Lá no deserto, em Mateus 4. É incrível. Mas sabe qual é a diferença? Falando ao nosso coração. Sabe qual é a diferença da ousadia em que foi mencionado com a nossa irmã Alexandrina? Porque aí ela colocou que o Satanás também foi ousado, né? Foi ousado de falar a Deus sobre Jó. Só que Deus, ele conhece os seus. Então, você tem que ter um caráter aprovado em Cristo. Porque quando você é ousado dentro da conduta e da palavra do Senhor, que alguém como Satanás se levantar para te acusar, para te apontar, Deus já conhece o filho dele, já conhece o servo que ele tem, já sabe o caráter que ele tem, que independente de qualquer coisa que falem, que façam, que apontem, que acusem, o caráter vai ser aprovado debaixo da ousadia da autoridade de Deus. Ou seja, nada adiantou você mais levantar ali e falar para Deus sobre Jó, mata, tira, que ele chora, que ele recua, que ele vai. Não adianta, porque Deus ele conhecia o servo dele. Ele foi restituído em dobro, em tudo. E vou falar para você, uma personalidade bíblica que tem por si só, dentro dessa personalidade dele mesmo, gritante, é Satanás. Ele é ousado, valente, impetuoso. Você pode ver. E o que acontece? Por que a Bíblia nos dá o conselho de ser perspicaz como a pomba, ou seja, perspicaz como a serpente, né? Audacioso, ousado como a serpente, e ser prudente como a pomba? Porque ele tem esse, vamos dizer assim, esse substantivo sobre a vida dele, né?
ele já tem isso dentro dele, todo cristão deve ter também. Porque a Renata colocou, porque o Senhor sabe que nós vamos nos acovardar. Então ele dá esse conselho para nós. Seja prudente como a pomba, mas astuto, perspicaz, ousado como a serpente. Porque isso aí a gente vai ter que ter na nossa vida para poder driblar, né, as coisas que virão setas malignas ou até as coisas do dia a dia que vai entristecer o nosso coração. É verdade, é muito bom a Renata colocar isso, porque a gente quer espírito de ousadia, né? Mas a gente não pode esquecer que ele, o inimigo, também ele é. Ele também é. Com certeza. Tanto quanto. Porque ele não dorme, ele não descansa, ele não baixa a guarda. Ele tá sempre ao redor. Pior que nós, irmão, porque nós ainda para pra ir no banheiro e dormir. Satanás não para nem pra ir no banheiro, nem pra dormir. Não para, e não baixa a guarda um segundo. Ele é ousado o tempo todo. Foi muito bom a Renata colocar isso, porque a gente tem que estar com o espírito de ousadia dobrado. Com certeza. Irmãos, eu vou falar uma coisa pra você. Esse tema aí não vai acabar hoje. Não vai, não vai. Porque todos os personagens bíblicos, desde o início, se você for falar de Josué, de Ezequiel, vai lá para trás, vai falar de Moisés, de Abraão, nós vamos ter uma parte, ou um texto, ou um contexto de ousadia em todos. Porque para ser crente tem que ser ousado, não vai ter jeito. Se nós quisermos ser crentes respaldados e pautados na palavra do Senhor, nós precisamos ter essa ousadia, claro, limitada e dentro dos parâmetros do quadrante bíblico, né? Porque não adianta ser ousado se não for para as coisas de Deus, né? Dentro da palavra. Então, a gente pode passar pelo todos os textos, falar sobre Lídia, que foi a primeira ali naquele tempo. Lídia foi a primeira pessoa no continente europeu a conhecer a Jesus, a abrir a sua casa, né? Para Jesus, além de também ter a ousadia de ser uma comerciante, né, de tecido, de púrpura naquele tempo, que era um dos tecidos mais caros que tinha, e sendo mulher. Por isso que eu estou trazendo para você ela como essa ousadia, porque ela era mulher e tinha essa audácia e essa ousadia de ir avante e adiante. E foi a primeira ali, né? Os estudos dizem que dentro do continente europeu, ela foi a primeira a receber Jesus, né? A Cristo. Ela abriu a casa dela, né? Ela abriu a casa dela, ela fazia ali reuniões, cultos ao Senhor. Dentro da casa dela, com os funcionários dela, ela vestia, gente, os sacerdotes, os palácios, e aí ela... Gente, é intencional. Eu não vejo essa palavra. Sim. E ela era grega, né? Ali da cidade de Filipos. Você vê que ela desafia o tempo que ela vive, desafia a fé que ela estava ingressando, porque quando ela entra na fé cristã, ela vai enfrentar ali muito machismo, né, da parte de alguns, porque tinha, né, muito esse patriarcalismo, né, onde o patriarca, o mandante, o homem tinha essa parte de mandante, de tudo. Então ela desafia isso, abrindo a sua casa e o seu coração para Cristo. Uma grega, uma mulher no teu tempo, comerciante, uma mulher que vestia os reis, como a Lilian disse, uma mulher que tinha posição, postura. Eu vou falar uma coisa para você. Ela tinha, com certeza, uma personalidade formada e forte, porque senão ela não chegaria a estar descrita na palavra de Deus como uma mulher tão valorosa como ela foi conhecida por nós hoje. É verdade. Deixa eu falar uma coisa. Se a gente for... A Lu vai sair pegar plantão. Bora, Lu, pegar plantão. Alguém tem que trabalhar hoje, mulher. Alguém tem que trabalhar. Vai ganhar dinheiro pra nós. Como diz meu marido. Você vai pra trabalhar e fala, vai ganhar dinheiro pra nós, velho. Se a gente for pegar textos bíblicos que falam de ousadia, a gente vai de capa contra capa. Com certeza. De capa contra capa. Porque quando lá em Josué 1,9, que é um versículo super conhecido, fala que não te dei... desculpa. Josué 1,9 fala, e eu te dou uma ordem, seja forte e corajoso. Já quer dizer que você não tem que ter medo, tem que ser coragem. Marília, medo não tem como. Gente, a gente sempre tem um medinho, as pernas tremem, mas isso é bom. Mas tem que deixar isso com medo de lado. Treme mesmo. Uma pessoa ousada... com medo mesmo. Uma pessoa ousada, cheia de confiança, um cristão, na verdade, não deve ser ousado não porque ele é bom ou tem qualidades, mas porque o Espírito de Deus vive nele. Não é ousado porque
ele é melhor do que alguém, ou porque ele lê mais que alguém, ora mais que alguém, que está melhor que alguém. Não, é porque o Espírito Santo de Deus vive nele. E ele vive em mim, vive na irmã Paula, vive em cada um que está aqui na live. Então a gente tem esse Espírito, não porque ninguém é melhor que ninguém, mas é porque ele habita em nós. Com certeza. Não é, Paula? Com certeza. Porque ninguém tem fé inabalável, ninguém tem... Para mim, Paula, não é segundo o dicionário, mas para mim, quem é corajoso, ele não é que ele não tem medo nenhum. Não existe pessoas destemidas, irmãos. Isso não existe em nenhum lugar. Em algum momento, essa pessoa vai ter medo de alguma coisa. Ter medo de perder alguém, ter medo de falar alguma coisa, ter medo de se portar de maneira errada numa mesa. Algum momento, você vai ter medo de abrir seu coração, de falar dos seus sentimentos. Você vai ter medo de entregar seu coração de novo, se você já sofreu de alguma maneira. Então, em algum momento, você vai ter medo. Então, uma pessoa corajosa não é uma pessoa que não tem medo, mas é uma pessoa que com medo mesmo, ela vai. Você pensa que essas pessoas que nós citamos aqui, elas não tiveram medo? É lógico que temeram, porque você vê que muitas fazem questionamentos. Muitas teve que ser confrontadas por outras, né? Para que pudessem chegar ao entendimento de que eu preciso ir com medo mesmo, porque Deus respalda, porque Deus está garantindo. Então, nós vemos que para ter uma fé inabalável, para ser uma pessoa ousada, né? Para ser uma pessoa que cumpre as ordens do Senhor, uma pessoa que caminha, né? Às vezes com as pernas trêmulas, como a Lília disse, vacilante das pernas, mas continua com o foco fixo em Deus, na cruz de Cristo. Essa pessoa ela pode se considerar a mais ousada da Terra. Porque eu vou falar uma coisa para você, não é fácil desafiar os seus próprios sentimentos, desafiar seu próprio eu e continuar cego diante de uma palavra que te garante algo que você não está enxergando. Que é coisa mais ousada do que ter fé, a fé que é o firme fundamento daquilo que eu não vejo, mas daquilo que eu espero. Está lá em Hebreus, capítulo de número 11 também, né? Vai começar dizendo e falando da fé, antes de trazer os gigantes da fé, vai falar que a fé é isso, é eu esperar algo que eu não vejo. Então, ser ousado, ser inabalável, ser uma pessoa inatingível, uma pessoa que não tem, não é dominada pelo medo, é uma pessoa que tem fé no Cristo que ela nunca viu, mas que habita dentro dela e fala com ela e move a vida dela todos os dias. Isso é ser ousado, é ser cristão de verdade hoje. É pagar para ver o que Deus tem para nós. É incrível, não é, Lívia? Top. Top. Não tem nem palavras. Tem muito texto. Tem muito texto. A gente pode falar de Ruda, que é uma que ninguém fala, né? É uma profetisa dos tempos de Josias. Quando olha, vou falar para você. Eu fico pensando que se você não é uma pessoa de postura, uma pessoa de presença de Deus, uma pessoa que se apresenta, né? E que as pessoas enxergam em você essa ousadia do Senhor, você não vai ser lembrado. Ruda foi lembrada por Josias quando a palavra do Senhor foi achada nos escombros do templo, no tempo da reforma, né, espiritual de Josias. Ele pega os pergaminhos da palavra e leva para Ruda, profetiza, para ver se eram de verdade, para concretizar a veracidade daquilo que estava sendo encontrado. Aí você fala para mim, essa mulher não é uma mulher destemida, uma mulher que se habilitou no seu tempo como ousada para que Josias, o rei, pudesse enxergar nela alguém tão de Deus que pudesse bater um martelo. Essa é a palavra de Deus perdida no tempo. É umas coisas que a gente vai destrinchando os textos e a gente não consegue desvencilhar a fé cristã da ousadia e a conduta cristã realmente desse ímpeto, desse desejo de servir a Deus. A Renata colocou aqui unção de ousadia, unção de conquista e unção de multiplicação, da Ludmila Feber. Eu falei, tem até um louvor, eu não lembrava na hora de quem era, mas é esse aí que eu estava dizendo. Você vê que depois disso, né, nós vemos que o texto, né, ele diz sobre a unção da ousadia. Então, ela vem de Deus para a sua vida. Não somente, como a Aline perguntou, se eu posso pedir, né? É ousadia pedir para Deus algo na minha área profissional? É ousadia, mas você deve pedir a ousadia a Deus, porque Ele vai te dar
e Ele vai derramar sobre você tudo isso que você precisa para poder vencer todos os seus limites e todos os seus obstáculos aí que vem à sua frente. Eu ia falar isso agora. Pede a ousadia para Deus que você vai alcançar os seus limites. Você vai ver que através da ousadia que Deus ele vai te dar, você vai conseguir alcançar aquilo que você quer. Porque ele lança fora o medo. Não que você não terá medo, mas que você vai aprender, né, até a ousadia com medo. Porque uma vez, eu tava, não sei com que eu comentar, acho que até com a Paula, que foi toda vez que eu tenho um trabalho, meu Deus, minhas pernas me dá uma dor de barriga. Isso dá até hoje. E eu ouvi. E é bom, isso quer dizer que a gente ainda teme. É ruim quando a gente vai fazer alguma coisa e você não sente mais nada. Né, Paula? Então, com certeza. Peça, é como a Paula falou, a Paula foi muito certeira. Peça, pode pedir as suas partes espiritual, conjugal, espiritual, mas peça ousadia para Deus. Viva o que está escrito em Mateus 7:7. Pede que Ele te dá, bate que Ele abre, viva isso. A gente poderia ficar aqui... Outra, né? A gente vai finalizar, eu sei, né? A irmã já ia encaminhar para o fim. Vai fazer 2 horas. Mas eu quero falar uma. A gente já está indo para 2 horas, ô glória. Eu quero deixar para você um recado de Deus hoje. Verdadeiramente um recado de Deus. Porque para você conseguir gerir os seus sentimentos, seus pensamentos, que é o mal desse tempo. O mal desse tempo é a pessoa não ter ser ousada ao ponto de romper, às vezes, os seus limites, né? Mentais, físicos e espirituais, para que seja completo como um todo, né? Para que essa pessoa possa gerir tudo isso, porque não é fácil, ainda mais depois dessa pressão que foi o Covid-19, né? Essa pressão dessa pandemia, essa pressão aí que a gente tem sofrido com guerra, com afronta, governos que estão entrando, não só o nosso, mas em outros países, né? Então a gente começa a ser moldado por tudo aquilo que a gente vê na tela do nosso celular. Então a gente começa a entender que o Senhor está te convidando a ser ousado para gerenciar os seus sentimentos, os seus pensamentos, conseguir gerir isso dentro de você. Porque a gente fala muito de inteligência emocional, né? Ah, mas é balela. Não. A inteligência emocional, ela é totalmente fundamental para que eu tenha segurança das minhas faculdades mentais e possa servir a Deus de maneira correta. Como que você pode embasar isso, Paula, diante da Bíblia? A Bíblia vai dizer que nós devemos romper os limites formulando a nossa mente segundo a palavra de Deus. Então, em todo tempo ele fala, tendes a mente de Cristo. A mente de Cristo é equilibrada, a mente de Cristo é sábia, a mente de Cristo ela arquiteta, ela planeja, e a mente de Cristo executa na ousadia. Então, nós temos que entender que quando a palavra diz que não devemos nos amoldar, né, com as coisas deste tempo, mas renovar, né, a nossa mente, renovar o nosso interior segundo a palavra de Deus, ele está dizendo para nós, seja inteligente emocionalmente para gerir o que Deus tem entregado para você, e não adianta ter ousadia, que você não vai colher fruto de Deus se você não estiver dentro dessa inteligência emocional, porque o Senhor tem muito mais para você e para mim. É o recado de Deus para sua vida hoje. Receba em nome de Jesus. Glória. Irmã, vamos? Vamos acabar, né? Vamos falar mais. Tem que terminar, né? Não, vamos deixar um gostinho de quero mais aí, o povo querer mais de Deus. No próximo live vai ter um debate maravilhoso. Não vamos falar o tema. No decorrer aí dos dias a gente vai apresentar para você o tema. Um tema maravilhoso. Eu peço que você compartilhe a live. Quando você entrar na live, compartilha, né? No seu direct aí. Vai compartilhando o seu status. Vai passando para frente o recado. Porque às vezes, irmãos, o que te edificou vai edificar em dobro a vida daquele que você compartilhou. Isso aqui não é para aparecer, não. Isso aqui realmente é porque as pessoas pedem e elas precisam ouvir algumas coisas. E a gente mesmo no debate, né, Lília? Deus abre o nosso coração e nos ensina muito. Então, é uma troca mútua. Enquanto a gente fala daqui, vocês falam daí, vão ouvindo e a gente vai explanando e Deus vai trabalhando na casa de cada um. É uma bênção de Deus para a nossa vida. Amém? Verdade. Como a Paula falou, compartilhe, porque se foi bom para nós, foi bom, né, para vocês, vai ser bom para outras pessoas também. Às vezes não é todo mundo que tem conhecimento que fica sempre mexendo, mas se você ali vê um aviãozinho ali, Deus já começa a falar com aquela pessoa
e você aí vai ser bênção na vida de alguém também. Como ela falou, vamos deixar um gostinho aí de Quero Mais. Se vocês têm acompanhado os banners, é uma maratona de live. Então a gente está organizando tudo com muito carinho, tudo com direcionamento de Deus. É algo assim que nasceu no nosso coração e tá indo. E quando a gente fala que quando nasce no nosso coração, ouvi isso, eu nunca mais esqueci na minha vida. Porque tem coisas que a gente escuta que ela cria raiz e floresce. Eu ouvi uma vez que antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus. Foi um trabalho que eu orei muito a Deus, foi realizado. Eu fui conversar com uma amiga minha e ela respondeu isso pra mim. Lili, antes de nascer no seu coração, nasceu no coração de Deus, e o trabalho aí tem sido bênção e lares em nome de Jesus. Então essa live foi algo assim que eu creio que nasceu no coração de Deus. E a gente vai trazer vários temas assim edificantes. Não é só para edificar a vida de vocês, acreditem, edifica nossas vidas também. Porque baixa aqui primeiro, antes de passar para fora. Entra com uma espada de 2 gumes aqui antes de passar para frente. Porque pensando, fala isso para mim. Não, é para nós, é para a gente também. Porque a gente também precisa. Não é, Paula? Fica atenta aí à maratona de lives. Eu quero já ser muito grata pela vida da irmã Paula, que abraça tudo com muito carinho. Pela vida de cada uma de vocês. Divulgue esse trabalho, porque esse trabalho nada mais é que levar ao nome do Senhor. Esse trabalho é para edificar e engrandecer o nome de Cristo. É para a gente estar curando, estar tratando, estar sendo curada junto com vocês e aprender junto com vocês. Isso é de uma grande importância. Vou pedir para a Paula finalizar com a oração, mas como a gente falou de ousadia, vamos fazer um ato de oração ousado. Amém. Enquanto a Paula ora, vocês que estão em casa, 6, 7 e meia, creio que tem bastante mulher em casa, enquanto ela ora, entre no seu lar, entre no quarto dos seus filhos. Gente, ore sobre o leito onde você dorme com teu esposo. Ore sobre o quarto dos seus filhos, ore sobre a sua sala, sobre a sua cozinha, sobre o seu armário. Enquanto seja uma profetisa do Senhor nesta noite, enquanto a nossa irmã Paula, ela intercede, ela ora em nome de Jesus por isso, vai intercedendo, profetize dentro do seu lar, profetize sobre a vida dos seus filhos, do seu esposo, ore em cima da cama que vocês dormem. Bom seria se muitas de nós fizéssemos isso sempre. Então, vou colocar um louvor de fundo, vou pedir para a Paula aí, que é a nossa líder de intercessão, está ministrando essa oração, e faça esse ato ousado. Levante, vai nos cômodos, ore sobre as coisas. Ore sobre o seu armário, sobre o seu fogão, sobre a sua geladeira. Seja um profeta do Senhor no seu lar nesta noite. Paula. Amém. Vamos orar, né? Quero agradecer você que entrou com a gente, né? A Thelma, a Paula, Ju, Renata, a Valéria, Vera, Lu, a Glaucia, que está com a gente aí, o pessoal que entrou, todo mundo, a Silvia. Irmãos, eu quero agradecer você por esse momento, viu? Por cada coraçãozinho que você colocou aí, cada palavra que você colocou aí, para nós é muito gratificante. Nós, claro, quando a gente realiza um trabalho, a gente quer ver o resultado e tem que ter essa retórica, né? Tem que ter esse retorno, perdão. Então, nós nos alegramos muito com a sua vida. Faça como a Lília disse agora. Vamos fazer um ato profético em cima do tema de hoje, a ousadia, né? Que Deus te deu. Ousada. Seja uma mulher ousada para alcançar o impossível de Deus na sua vida. Quando tiver com medo, busque alguém que está com menos medo que você e vai. Quando tiver tremendo as pernas, segura na mão de Jesus e vai. Edifica o seu lar pela ousadia, pela palavra de ousadia, pela promessa de Deus sobre a tua vida. Ore comigo agora, faça o ato profético aí que você desejar na sua casa, mas coloque o seu coração no altar do Senhor. Seja Senhor Deus ousado. e Pai, nós oramos, Senhor, nesse momento, ó Pai, colocando cada pessoa que está conosco nessa live, Senhor, cada vida, cada homem e cada mulher, Senhor. Cada criança, Senhor, representada por essa pessoa, cada lar, Senhor, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós colocamos as mãos, Senhor, sobre os nossos objetos, utensílios, Pai, sobre tudo aquilo que compõe a nossa casa, pedindo que o Senhor, em nome de Jesus, abençoe em nome de Jesus Cristo, ó Pai, a mesa dos teus filhos e das tuas filhas. Abençoe, Senhor, em nome de Jesus, a dispensa dos teus servos e das tuas servas. Pai querido,
Abençoa, Senhor, a vida financeira. Abençoa, Espírito Santo, o leito conjugal. Abençoa, Pai, a mente, o coração. Abençoa os sentimentos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai. Abençoe eles, ó Deus, e elas, para romperem limites, segundo a tua palavra. Dá esta unção de ousadia sobre a tua igreja nesta hora. Espírito Santo de Deus, que nenhum dos nossos se percam pela palavra declarada neste momento, nesta live. Pai querido, que nós possamos pegar cada exemplo, Senhor, de homem e de mulher de Deus, ousados na tua palavra, para, Senhor, exercer segundo o teu Espírito Santo aquilo que o Senhor tem determinado para nós. Eu peço em nome de Jesus Cristo que nós tenhamos a fé que excede o entendimento humano. Quando ninguém entender, Senhor, essa ousadia esteja dentro de nós para avançar limites, ó Pai, e para crer quando ninguém mais acreditar. Espírito Santo de Deus, vai derramando a tua bênção, a tua paz, a tua graça, a tua prosperidade, em nome de Jesus Cristo, sobre a vida de cada um que esteve conosco aqui, e vai em nome de Jesus alcançando na extensão a família de cada um, para a glória do teu santo nome. Eu creio na fidelidade de Deus e no resultado da ousadia da fé que nos garante vitória, pela vitória de Cristo na cruz do Calvário. É por este sangue que declaramos a vitória da Igreja de Jesus, para, em nome de Jesus Cristo, o teu nome ser glorificado, e os méritos são todos teus. Cristo de Nazaré, nós te amamos e te desejamos, e pedimos ao Senhor, pelo teu Espírito Santo, nos derrama hoje esta unção de ousadia, de conquista e de multiplicação pela tua palavra, em nome de Jesus. E pela ousadia nós possamos estender o reino de Deus e pessoas alcancem a salvação pela nossa vida, que é o intuito do cristão hoje, em nome de Jesus. Nós te agradecemos e te louvamos por este momento, em nome de Jesus. Amém. Glória Sim. a Deus. Coisa linda. Eu levantei, que eu saí da tela, que eu fui também fazer o meu ato profético aqui no meu lar. Já contou, Glória. Gente, Irmão, quem chegou agora, live, beijo no coração, né? para quem chegou agora no finalzinho, vai ter mais live, é uma maratona. Quem chegou no final, não fique triste, vai acompanhando o banner aqui pela página, que vai vir muito mais aí em nome de Jesus. Irmã? Maravilhoso. Amém. Cada live vai ficando melhor. Te amo. Também te amo, amo todo mundo. A Liliane tá com a gente aí. Ô, bênção de Deus, ô, glória. Bom, vai ter que finalizar o áudio live, ô, glória. O tema é um tema bem fervoroso, né? Mas a gente vai ter que terminar, irmã. Vai ter jeito. Não tem que você ficar aqui falando o tempo todo. Mas se quiserem mais, chamem no direct. Chama a gente aqui que a gente vai. E se tiver algum tema que vocês queiram que a gente fale, chama aqui também no direct, aqui durante a página, que a gente consegue responder vocês, em nome de Jesus. Um beijo, Gi. Um beijo, Ju. Vocês são maravilhosas. Deus abençoe sua vida, Paula. Amém. Estou à disposição. Espírito de ousadia. Fique com Deus. Beijo.